Olá, bem-vindo à Costura Urbana. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é José Bernardino e hoje vamos falar sobre agulhas. As agulhas para as máquinas de costura domésticas, ok? Então, existem muitos diferentes tipos de agulhas e muitas pessoas não sabem para que é que eles servem. Então vamos tentar hoje esclarecer para que é que servem os tipos de agulhas, em que tempo é que devemos trocar as agulhas e qual é que é a variedade de agulhas que existe. Eu vou-vos começar por falar pelas agulhas universais, que nós chamamos universais. As agulhas universais servem para todo tipo de tecidos, daí se chamarem universais. Mas existem vários tamanhos, muita gente não sabe para que é que servem os tamanhos. Então eu passo a explicar. O tamanho da agulha, em qualquer tipo de agulha, seja especial, seja universal, seja dupla, seja de asa, adequa-se sempre à espessura do tecido. Ou seja, se tivermos um tecido fino, adequamos uma agulha fina. Se tivermos um tecido grosso, adequamos uma agulha grossa. Se tivermos um tecido especial, adequamos uma agulha especial. Isto é sempre para casos pontuais. Existem muitos casos em que a agulha universal consegue cozer em tecidos especiais. Mas se isso tal não acontecer, não metam as culpas nas máquinas. Primeiro, substituir a agulha e adequar corretamente a agulha ao tecido. Tal e qual como nas linhas de costura, as agulhas é a mesma coisa. As agulhas não se adequam às máquinas. As agulhas adequam-se aos tecidos. Porque as máquinas domésticas, todas elas utilizam o mesmo tipo de agulha. E o tipo de agulha das máquinas domésticas é aquela agulha em que o tronco da agulha tem uma parte achatada, que nós chamamos a parte facetada. Tem uma parte achatada, na maioria dos casos a parte achatada fica virada para a parte de trás da máquina ou para a parte direita da máquina. As máquinas com cerca de 10, 15 anos, todas elas a parte achatada é virada para a parte de trás da máquina. Só uma máquina especial é que utiliza a agulha com a parte achatada para a direita. Conseguem saber isso pela maneira como se mete a bobina. Se meterem a bobina de frente, já sabem que a parte achatada fica virada para a parte de trás da máquina. Se meterem a bobina da esquerda para a direita, já sabem que a parte achatada fica virada para a direita. Okay? É assim que se sabe qual é a posição correta das máquinas para colocar a agulha nas máquinas domésticas. A espessura das agulhas, como tinha referido, adequam-se à espessura do tecido. Ou seja, nós temos agulhas desde o número 60, não devem conseguir perceber bem, mas é o número 60, ok? Depois tem 70, 80, 90, 100, 110, 120. Para quem não conhece, existem agulhas 120 para as máquinas domésticas. Existem os números meios, os 65, o 75, o 85, ok? E existem as sortidas. As sortidas normalmente trazem 5 agulhas com 5 espessuras diferentes. Neste caso aqui temos uma de 70, duas de 80, uma de 90 e uma de 100. Podem ter uma caixa de agulhas com uma de cada espessura, podem ter uma caixa de agulhas com apenas 2 espessuras. Temos também estas agulhas, por exemplo, que têm 10 agulhas que trazem também várias espessuras do mesmo número. Okay? Portanto, as agulhas universais servem para tecidos normais, os tecidos de algodão, os tecidos de sarja, os tecidos de poliéster, os tecidos normais. As agulhas especiais, e existe já para muita coisa, existem agulhas especiais próprias para bordar, por exemplo, estas duas, temos as normais de bordar e as gold, especial para bordar, ok? Temos as agulhas para fios metálicos, para bordar, mas com fios metálicos, ok? Também há quem utilize para costurar, há quem gosta de fazer pontos decorativos com os fios metálicos e também tem que adequar uma agulha para os fios metálicos. Os fios metálicos é aquele dourado, prateado, assim muito brilhantes, ok? Existem as agulhas especiais para as corticose e as recobrimento, as máquinas de recobrimento. Muita gente as de recobrimento conhece pelo nome galoneira e as corticose pelo nome de overlock, ok? Portanto, temos as para as galoneira e temos as de overlock. As de overlock especiais para licras e as overlock universais, ok? Portanto, como devem estar a começar a perceber, existem mesmo as agulhas especiais, as especiais para um determinado tipo de tecido e as especiais para um determinado tipo de linha. As especiais para um determinado tipo de máquina e as especiais para um determinado tipo de tecido. Portanto, isto está aqui uma grande envolvência, ok? Depois seguimos com as agulhas de microfibras para microtex. Estas agulhas aqui são mesmo muito específicas. Nós aconselhamos os nossos clientes estas agulhas em várias coisas, ok? Eles sabem para que é que eu utilizo estas agulhas, mas elas foram fabricadas para utilizarem microfibras. Microfibras é o quê? Tipo um cetim, um tecido microperforado que tem furos, não é? E então utiliza-se muito esta agulha, que é uma agulha mesmo especial, ok?
Seguimos com as agulhas para licras e malhas. Agulhas diferentes. Portanto, temos aqui, eu sou um bocado disléxico e troco sempre as threads com as jersey. Portanto, tenho que fazer aqui um bocado de ginástica. As jersey servem para licras e as threads servem para malhas. Ok? O que é que isto acontece? Se não for assim, ao contrário. Deixa-me lá confirmar, porque isto... ponta de bola, suco. É isso. Ok? O que é que isto quer dizer? Isto também não é muito relevante vocês saberem para que é o quê. Porque estas agulhas são tão semelhantes que muitas vezes se adequarem a de licras para a licra funciona melhor na malha. E se adequarem a de malha para a malha, às vezes funciona melhor na licra. Portanto, todos os nossos clientes têm esta informação e é importante toda a gente perceber isto. Porque as agulhas são fabricadas de um determinado tipo de tecido. Mas com a variedade de tecidos que existe nos dias de hoje, é mesmo muito difícil nós dizermos assim, não, esta aqui é para isto e tem que funcionar. Não é bem assim. Isto funciona como a tensão das linhas das máquinas de costura. Não tem que estar todas no 4, todas no 5. Tem é que estar na posição certa. Isso pode ser no 9 ou pode ser no 2. E as agulhas é igual. Nós podemos dizer assim, epá, esta agulha é mesmo boa para jeans, mas depois pode não funcionar bem na pele. É muito normal. Ou pode funcionar bem na pele se utilizarem, por exemplo, a pele com um sintético. Ou se utilizarem a pele com um tecido. Aí já funciona melhor a de jeans do que a de pele. Sim, existem agulhas para peles. As agulhas de peles, que são as agulhas LR, são próprias para pele. Mas muita gente comete o erro de usar estas agulhas com pele com tecido, ou pele com sintético, ou um sintético a pensar que é pele. Não. As agulhas de pele devem ser usadas especificamente com a pele. Ao contrário do que nós temos estado a falar, que uma agulha às vezes funciona melhor noutro tecido, a de pele já não é assim. A agulha de pele só funciona bem quando nós costuramos pele com pele, mas pele verdadeira. Se for uma imitação de pele, um sintético, uma napa, pode funcionar bem, mas de modo geral não costuma funcionar bem esta agulha. Funciona bem sim, nas napas, nos sintéticos, na cortiça, nos tecidos plastificados, funciona bem sim uma agulha de jeans. Nas agulhas de jeans também há espessuras, 90, 100, 110, também se adequa à espessura do tecido. Se fizermos uma calça de ganga com uma camada ou duas camadas, usamos a de 90. Se vamos costurar 3 ou 4 camadas, utilizamos a de 100 ou de 110. Se vamos usar uma linha torçal, utilizamos a agulha 110, ok? Isto é tudo muito importante, nós percebemos estas nuances, porque estas nuances aqui fazem toda a diferença na costura. Vou só fazer aqui um parágrafo para perceberem porque é que as agulhas são diferentes. As agulhas são diferentes porque nós, a olho nu, nunca conseguimos ver. Vocês podem olhar para as agulhas todas, que a olho nu não se vê a diferença das agulhas. Mas a diferença das agulhas está na ponta, no tipo de ponta da agulha. Ou seja, nós podemos ter uma agulha especial número 60 e uma agulha universal número 60. A espessura da agulha é a mesma, mas o tipo de ponta da agulha é diferente. Por exemplo, o exemplo melhor que eu vos posso dar é mesmo nas jeans e nas de pele. A agulha de pele, a ponta da agulha, e essa vocês conseguem ver a olho nu, é em espiral. A ponta da agulha é em espiral. Para quê? Como a pele é um tecido mole, a agulha, ao bater na pele, vai fazer moça, ok? Enquanto se tiver a agulha em espiral, quase como se fosse um parafuso, ela vai entrar na pele mole, vai rodar e vai perfurar a pele, e é aí que vai dar a eficiência da agulha na pele. Enquanto que a jeans tem uma diferença em relação às outras. A ponta da agulha é mais pontiaguda e mais comprida. É ligeiramente, ou seja, do buraco da agulha para baixo, a ponta é ligeiramente mais comprida. Isto porquê? Que é para a ponta ser de tal maneira fininho para conseguir abrir melhor os tecidos rijos. As gangas são rijos, os plastificados são rijos, as napas são rijas. Então, como a ponta é mais fininha, fura melhor e começa a abrir melhor a peça, o tecido, para que a agulha consiga furar com menos dificuldade. Portanto, é aí a relevância que tem a agulha ser especial ou não. Tem a ver com o tipo de ponta que a agulha tem. E isto faz muita diferença nas máquinas. Ok? Vamos continuar a mostrar aqui o que é que existe mais de agulhas. Portanto, estas aqui são as básicas, existem muitas, portanto, como podem ver aqui, temos aqui muita variedade. Temos aqui umas marcas também interessantes, que é a Schmetz, que é a marca mais conhecida, mais económica e com melhor qualidade. Temos as agulhas da Bernina, que são uma máquina com uma excelente qualidade, a agulha da Bernina. E temos as agulhas da Singer, ok? As agulhas da Singer, como as da Bernina, também temos as da Organ. As da Organ já só vendemos mais aos nossos clientes, são umas agulhas mais especiais e mais específicas para determinados trabalhos, por isso não estamos a falar nelas agora.
mas devemos fazer um vídeo só com essas agulhas, fiquem atentas. Quer as agulhas da Schmetz, da Bernina ou da Singer, todas elas têm os mesmos tipos de ponta, o mesmo tipo de agulha, especial para gangas, especiais para malhas, especiais para etc. Portanto, é uma questão um bocadinho de opção de cada cliente. As agulhas da Singer, que muita gente não conhece, estas agulhas são fabricadas especificamente para máquinas Singer, especialmente as mais antigas. E isto porquê? Das máquinas modernas muita gente se pergunta, mas eu tenho uma Singer, devo usar uma agulha da Singer. Das máquinas modernas não. As máquinas modernas devem usar uma agulha da Schmetz, uma agulha da Bernina, uma agulha da Organ, por aí fora. Porquê? Porque as agulhas da Singer, e como vos disse, não se vê a olho nu, a agulha, em vez de ser reta, não, é curva para trás. Isto porquê? Porque o sistema de máquinas drop-in que havia antigamente, da Singer, e havia umas máquinas de painel inclinado, obrigava que a agulha tivesse uma ligeira inclinação para dentro. Porque se não tivesse essa inclinação, a máquina estava sempre a dar pontos falsos. Daí terem fabricado as agulhas da Singer especificamente para essas máquinas. Agora, se me perguntarem assim, mas as agulhas não trabalham nas máquinas modernas? Claro que trabalham, e trabalham bem, não tem esse problema, ok? Mas nós vendemos mais para esse tipo de máquinas, é mais específico para isso. Nós aconselhamos mais essa agulha para esse tipo de máquinas mais antigas, ok? No entanto, podem usar para as modernas, não tem qualquer tipo de problema e a agulha continua a ser eficiente e de boa qualidade. Okay? Vou falar agora aqui de outro tipo de agulhas. Outro tipo de agulhas agora que é as agulhas duplas e as agulhas DASA, que chamam as agulhas DASA, que é as agulhas Wing. As agulhas duplas, como também existe da Bernina, da Singer, da Schmetz. O que é que nós temos aqui de agulhas duplas? Temos 3 tipos de agulhas duplas. Em cada tipo de agulhas existe várias distâncias. Portanto, se nós falamos de uma agulha dupla, estamos a falar de 2 agulhas, não é? É 2 agulhas, um encaixe. O encaixe é igual, mas depois tem 2 agulhas. É muito importante perceberem a função destas agulhas e como é que nós vamos utilizá-la. Estas agulhas, existem distâncias entre elas. 2 mm, temos de 3 mm, 3 mm e meio, 4 mm. Temos universais, temos especiais para malhas e licras, temos especiais para gangas. Ok? Gangas, plastificados, napas, aquilo que já vos expliquei há pouco. Mas estas agulhas têm que ter cuidado com uma coisa, que é, sempre que se utilizar uma agulha dupla, não é? Vou-vos dar aqui o exemplo, sempre que nós utilizarmos uma agulha dupla, temos 2 agulhas. Com a nossa agulha normal, a agulha fura ao meio da patilha. Portanto, a posição normal da nossa agulha e a posição normal da agulha dupla não é a mesma posição na máquina. Então, qual é o cuidado que nós temos de ter? Nós, se quisermos o ponto direito, para cozer reto, não há problema em usar qualquer tipo de agulha. Mas se quisermos fazer zigue-zague ou se quisermos fazer um ponto cheio, aí temos de ter atenção à largura do ponto. Isto porquê? Como estava a explicar, se a nossa agulha cose ao meio, a normal cose ao meio, a dupla cose uma em cada lado, se nós tivermos a agulha ao meio e fizermos zigue-zague, ela vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, não é? Se tivermos a do meio, quando ela vier aqui, esta bate dentro da chapa, esta bate fora, vai partir esta agulha automaticamente. Ou, se viermos a este lado, vai partir esta e esta está boa. Então, o que nós temos de ter atenção? Temos de ter atenção à largura do zigue-zague da nossa máquina, e isso consegue-se ver no buraquinho onde entram as agulhas, que é o buraquinho da chapa da agulha. Se vocês olharem para esse buraco, abrirem o zigue-zague e fizerem manualmente a ver até onde é que a agulha vai, mais à esquerda e mais à direita, para ver se ela não bate na chapa e no calcador e não vai partir. Portanto, é muito importante terem esta percepção e terem esta atenção com as agulhas, senão vão estar sempre a partir agulhas, ok? A finalidade das agulhas duplas pode ser várias coisas. Podem pôr um ponto decorativo com uma largura 2 mm, 2 mm e meio, aquilo que a vossa máquina permitir, e fazer uma decoração com 2 agulhas. Podem fazer 2 pespontos, que é a imitação do que se vê nas malhas, nas licras, na cintura, aqui sim. Podem fazer esses 2 pespontos paralelos. A distância entre as agulhas define a largura que querem do ponto. E não podem fazer mais nada, só podem fazer mais isto. Depois, temos aqui as agulhas Wing, a agulha de asa. Esta agulha Wing é uma agulha com encaixe normal, uma agulha, mas tem uma asa de lado, ou seja, tem assim uma abertura. Estas agulhas servem para quê? Utilizam-se muito para fazer uma imitação do ajur. Não faz ajur, isso é impossível. Okay? Só uma máquina específica para fazer ajur. Mas ela, com esta agulha, como ela abre o buraco do tecido,
porque tem as asazinhas de lado, que chamamos lá asa, ela com um ponto específico, um ponto curativo específico, normalmente é tipo a imitação do ponto cobertor. Com este ponto ela faz uma imitação do ajur. E há um ponto também que algumas máquinas têm, que parece uma estrela, um mais e um vezes em cima. Esse ponto também fica muito bonito feito com esta agulha, porque depois quando nós abrimos, vimos através do ponto, e se tiver um tecido diferente por baixo, fica engraçado. Portanto, explorem a vossa imaginação, a ideia e a utilidade das agulhas, porque existe mesmo muita variedade de agulhas. Ok? Espero que tenha sido esclarecedor, espero que vos tenha ajudado, e para finalizar, vou-vos dar aqui assim um bónus. Vou-vos mostrar o enfiador de agulhas. Nós temos um vídeo feito sobre este enfiador, tenho que ir procurar aqui no nosso canal da costura urbana. Este enfiador de agulhas tem duas funções. Deixa eu ver se eu consigo abrir para ser mais específico. Tem duas funções. Isto é uma ferramenta super útil, especialmente para as máquinas de corte e cose, recobrimento, que a maioria delas não tem enfiador. Ele tem um encaixe para nós colocarmos a agulha, okay? Posso aqui explicar, para nós colocarmos a agulha na máquina, não é? Tem aqui o encaixezinho, nós colocamos aqui a agulha na posiçãozinha e conseguimos pôr a agulha na máquina e com a chavinha apertar o parafuso sem dificuldade. E temos esta partezinha aqui, com o truque que tem no nosso vídeo, e conseguimos pôr a linha na agulha. Esta ferramenta é fora de série. Depois de se habituarem a usá-la, vão ver que isto é mesmo uma ferramenta imprescindível. Ok? Ora, obrigado por terem assistido ao nosso vídeo. Espero não ter sido muito maçador. Continuem-nos a acompanhar. Nós vamos estar aqui sempre a dar-vos conteúdo para vos deixar felizes, para vos solucionar com problemas e dar-vos informação que vos faz falta. Conte connosco, continuem-nos a acompanhar, comprem-nos coisas. Está aqui o link aqui em baixo das agulhas da loja online. Portanto, viva connosco. Obrigado e boa continuação.